E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou pesar o clima. Vou falar de um assunto sério, tá bom? Vou falar de um assunto sério, por quê? Porque eu já teve 2 tentativas de gravar esse vídeo e eu ainda não tive a essência. Eu não senti essência, entendeu? Nas 2 vezes que eu gravei. A primeira vez ficou muito assim, entendeu? Então, a segunda vez, olha, ela ficou boa, mas eu acho que tinha informação demais. Né? Então, nesse vídeo eu vou falar de uma forma simples, falar aqui o que Deus comunicou comigo aqui, um aviso. Eu recebi uma comunicação, eu recebi um convocado aqui de falar pra vocês um negócio muito sério, né? E eu vou falar hoje com vocês a respeito do inferno. Pois é um bagulho sério, entendeu? Então fica nesse vídeo, assiste aí de boa. Antes de começar, claro, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Bora começar. Bom, gente, primeiramente eu quero começar contando uma história que Jesus ela contou. Bom, a história que Jesus contou foi a respeito de um homem rico e um homem pobre, um mendigo, pra ser mais exato, que o homem rico, ele desfrutava da sua vida, ele comia, bebia, ficava lá com suas mulheres e suas paradas e suas coisas e só se importava com seu próprio nariz. E o homem pobre, que o nome dele era Lázaro, ele ficava mendigando no portão desse cara. E ele sempre implorava por uma migalha que caísse da mesa dele. A situação dele era tão precária, tão triste, que ele ficava lá na porta do cara, no portão do cara, e os cachorros eles vinham lamber as feridas dele. Então a situação dele estava muito crítica. Bom, passou um tempo, o Lázaro acabou morrendo. E sabe pra onde é que ele foi? Ele foi lá pro céu. E o rico morreu também, mas ele foi, sabe pra onde? Pro inferno. E não, essa história não é pra dizer que ricos vão pro inferno ou que pobres vão pro céu. Isso é pra dizer a verdade sobre o inferno. E bom, o rico ele foi pro inferno e o que aconteceu? Ele viu de uma frestinha lá, de uma abertura, digamos assim, ele viu de lá de baixo, né, no caso, olhando pra cima, ele viu o pobre, o Lázaro, junto de Abraão. E ele olhou e ele falou assim, meu Deus. E a Bíblia diz que ele estava sofrendo muitos tormentos no inferno. Ele olhou pra cima e ele falou, pai Abraão, pelo amor de Deus, envia esse homem aí, envia esse moço aí do céu, esse cara celestial, esse cara, gente boa, mano, o cara de boa, o cara bacana, nunca dei uma migalha pro cara, manda ele vir aqui molhar o dedo e dar pra mim um pouquinho de água, uma gota de água no dedo, porque eu tô sofrendo aqui, cara, eu tô sofrendo, me ajuda, mano. E aí, sabe o que Abraão falou pra ele? Ele falou assim, olha, brother, desculpa, a gente não pode fazer muita coisa por você, sabe por quê? Porque quem tá aqui não pode ir pra aí, quem tá aí não pode vir pra cá, então é complicada a sua situação, brother, sua situação é difícil aí de a gente fazer alguma coisa, entendeu? Ele falou assim, tá bom, então, pelo menos, então avisa os meus filhos, avisa pra eles que aqui é um lugar horroroso, que aqui é um lugar de tormento, de dor, de sofrimento, de calor eterno. Eu não tô aguentando mais, eu só queria uma gota de água na minha língua, cara. Avisa pra eles pra eles fazerem as coisas certas na vida deles, escolhas corretas, escolhas de homens íntegros, de eles seguirem a lei de Deus, pra eles não virem pra esse lugar depois que eles morrerem. E aí sabe o que Abraão falou pra ele? Ele falou assim, olha, cara, vendo a sua situação aí, o que você tá falando, eu entendi. É uma boa intenção sua, né, de não querer que seus filhos vão aí pro inferno, porém, sabe de uma coisa? Eles já têm a lei. Eles têm a lei, eles têm Moisés, eles têm os profetas. Se eles não derem atenção ao que eles já têm, você acha que se um morto ressuscitar pra poder contar pra eles sobre o inferno, eles vão acreditar? Não. Se eles não acreditam nisso aqui, eles não vão acreditar em mais nada. Temos ali a lei de Moisés, que ela serve para poder mostrar pra gente que a gente é pecador, que a gente é falho, né? Os 10 mandamentos, vamos dar exemplo. Pegar os 10 mandamentos como exemplo, né? Que ela serve para mostrar que a gente é falho e que a gente não pode viver dos 10 mandamentos. Por quê? Se você errar em uma coisa, você já quebrou a lei inteira. Você pode ser perfeito nos outros 9, mas se você errar em um, você já quebrou tudo. E não, Deus não vai olhar pra você e vai falar, olha, considerando tudo que você já fez na sua vida, não. Deus não é um Deus de passado, Deus é um Deus de presente. Você tá com a vida toda lascada, mas antigamente eu fazia, eu lia a Bíblia, eu buscava a Deus. Eu sinto muito por você, entendeu? Eu só posso olhar pra você como Abraão olhou pro rico de lá de cima. Cara, eu não posso fazer muita coisa por você. Os 10 mandamentos, eles não servem pra isso, né? Eles não servem pra salvar a gente.
nossas obras não vão nos justificar diante de Deus. Então, ser uma boa pessoa não vai te salvar, não vai te levar para o céu. Desculpa falar isso. É uma verdade um pouco dolorosa, mas isso não pode te deixar santo diante de Deus, sabe? A santidade de Deus, ela é muito grande, ela é muito intensa. Uma coisa que nós humanos não podemos alcançar com os nossos próprios esforços. Foi por isso que Jesus ele veio, para poder cumprir perfeitamente toda a lei e os 10 mandamentos, para que a gente pudesse apoiar nossa fé nele, não mais nos 10 mandamentos ou na lei. E agora a gente pode ter a justificação por causa de Jesus Cristo. A gente pode ser santo por causa de Jesus Cristo. A gente nunca vai ser santo aqui na Terra, porém o sangue dele ele nos justifica diante de Deus e fala assim, é como se a gente chegasse diante de Deus no tribunal, a gente está prestes a ser condenado e aí Jesus ele olha, né, o nosso advogado, Jesus Cristo, ele olha para Deus e ele fala assim, Pai, eu já paguei a dívida. Eu já paguei a dívida dessa pessoa. Pode deixar ela livre. E Deus, como Deus é um Deus justo, ele satisfez a justiça dele, o castigo que era para vir sobre nós estava sobre Jesus, para que a gente pudesse ser justificado. Ele olha pra gente, ele olha para Jesus e ele fala, isso é bom. Então ele vai e liberta a gente exatamente por causa do que Jesus Cristo fez na cruz. E aí, o que isso tem a ver com o inferno, Viviane? Viviane, pelo amor de Deus, me explica o que isso tem a ver com o inferno, o que isso tem a ver comigo, o que isso tem a ver com todo mundo. Você não acredite, pode ser que você não tenha nem religião, pode ser que você não siga nada, pode ser que você já tenha sua religião pré-definida, mas entenda, não importa o que seja, não importa quem você seja, o que você faz, o que você pratica, a religião que você segue, se você segue uma, a única verdade neste mundo em que a gente realmente pode confiar em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único que veio, ele se fez maldição por nós, colocando-se sobre o madeiro, sobre a cruz, para poder nos libertar da maldição da lei. Sabe qual é a maldição da lei? A maldição da lei é aquela na qual a gente já nasce. A gente tecnicamente nasce amaldiçoado. Sabe por quê? A maldição da lei, ela olha pra gente e ela fala assim, você é um pecador, e porque você é um pecador, você vai morrer e você vai pro inferno. Independente de quem você é. Quando você não apoia a sua fé em Jesus Cristo, você é digno do inferno. Acabou. Não que eu seja menos merecedora do inferno porque eu estou com Jesus. Porém, o sangue de Jesus ele é poderoso e é muito maior do que todo o nosso pecado. O que Jesus fez na cruz não é desmerecido de forma nenhuma. Ah, mas o meu pecado é muito grande. Não importa o tamanho do seu pecado. Sabe de uma coisa? Uma coisa muito interessante que muitas pessoas têm dificuldade de entender é que Deus não vê tamanho de pecado. Todos os pecados são iguais diante de Deus. Tudo vai causar separação entre você e Deus e vai te levar para o inferno. Sabe por quê? Porque o inferno, ele não é lugar para os seres humanos. Exatamente. O inferno, ele foi preparado para o diabo. Por quê? Porque ele queria tomar o lugar de Deus. Ele queria ser maior do que Deus. Estabelecer um tribunal superior ao de Deus. E a partir do momento que a gente começa a servir a nós mesmos, estabelecemos um Deus maior do que Deus, fazendo nossas vontades, os nossos gostos, é aí que a gente fica que nem o diabo. E Jesus, ele veio para poder reconstruir isso. E ele tá chegando, ele tá voltando exatamente pra gente sair desse lugar onde o pecado já tomou conta e vai levar a gente pro céu, tecnicamente. O céu, né, é a Nova Jerusalém, onde ele vai criar uma nova sociedade, uma nova história, novas... detalhe, não são novas pessoas, porque Deus poderia ter simplesmente acabado com Adão e Eva naquele momento e ter feito outros 2 seres humanos. Mas por que ele não fez isso? Porque Deus opta pelo plano A. Ele não tem plano B. Ele sempre opta pelo plano A. Ah, mas Adão e Eva pecaram e acabou com tudo, acabou com geral. E Jesus veio por causa disso. E o plano continua seguindo o mesmo. A gente vai viver eternamente com Deus por causa de Jesus Cristo. Jesus é o responsável por ele. E aí, o que tem a ver com o inferno? Eu tô falando tudo isso pra vocês, primeiramente pra vocês entenderem o que é pecado, né? Tecnicamente, o inferno vai estar cheio de gente que quis fazer sua própria vontade, que escolheu fazer a sua própria vontade. Seus prazeres são mais importantes, as suas vontades são mais importantes, você é mais importante, o amor é mais importante do que qualquer coisa nesse mundo. Vai estar cheio de gente amorosa no inferno. Porque amor não leva ninguém pro céu. Só o ato de amor que foi morrer numa cruz, esse sim vai levar você pro céu. Gente, eu tô pesando o clima muito sério agora. Mas é um assunto muito sério. Tipo, é a sua alma, é a eternidade. Você pensa que quando você morrer, acabou, zerou.
Não é não, galera, não é não. Não vai nessa não, entendeu? Tipo assim, se eu estiver errada, o que eu tenho a perder? E se você estiver errado, você tem tudo a perder. Eu sigo a Jesus e eu sou muito feliz. Eu sou completa, eu sou inteira. Ele saciou a minha sede. Eu não preciso ir mais em nenhum outro lugar para poder ser saciada. Ele é que me saciou. Então, por que viver a vida perdendo tempo, fazendo um monte de besteira, perdendo, entendeu? Você tendo a oportunidade de fazer tanta coisa maravilhosa com Jesus, cara. Tipo, cara, o cara morreu por você, mano. Ele se entregou no seu lugar, velho. E você pensa que aquele lugar não era seu? Era, e era meu também. Mas ele foi. Ele escolheu morrer por você, cara. Quem em sã consciência ia morrer por você? Quem em sã consciência ia escolher morrer por gente má, gente ruim, gente pecador que escolheu negar a Deus, escolheu se rebelar contra Deus, se rebelar contra Ele, entendeu? Todo ser humano tem um vazio do tamanho de Deus e só pode preenchido por Ele mesmo. E o inferno é um lugar onde vai estar cheio de gente que, entre aspas, tinha a barriga cheia, se encheu com as coisas do mundo, mas que nunca foram saciados. E no céu vai estar cheio de gente saciada, que vive a eternidade com Deus já aqui na terra. E galera, a eternidade é uma coisa séria. Eternidade, o bagulho é eterno, meu irmão. Irmão, o bagulho é eterno, meu. O negócio é pra sempre, meu. Vai se passar 1000 anos e mesmo assim ainda não vai estar nem perto de acabar. Não vai acabar, né? Gente, o inferno é terrível. Por favor, aceita Jesus. Aceita Jesus, é um pedido de amiga. Você não tem nada a perder. Você não tem nada a perder. Né? Eu não perdi nada. Sabe o que eu perdi quando eu aceitei Jesus? Eu perdi minha ganância, eu perdi o meu orgulho, eu perdi minha vida pecaminosa, eu perdi a minha maldade, eu perdi os palavrões que saíam da minha boca, eu perdi as coisas ruins que eu ouvia, as coisas horrorosas que eu via. Foi isso que eu perdi. Eu perdi a tristeza, eu perdi a infelicidade, eu perdi o vazio que eu tinha no meu coração. Foi isso que eu perdi, galera. E ouça, entendeu? Eu não vou te forçar. Cada um de vocês é muito bem-vindo aqui no canal, entendeu? Eu não tenho absolutamente nada contra vocês. Eu só tô falando o que Deus me falou. O que Deus mandou eu falei pra você, entendeu? Então, e a gente vai continuar nessa caminhada junto. É um processo. Quer dizer, salvação acontece uma vez e depois disso tem o processo de santificação. Mas não significa que você não possa perder a salvação. Você acha que isso aqui é brincadeira? Você tá pensando que isso aqui é brincadeira? Realmente, seguir a Jesus não é fácil. Mas também considerando não só apenas essa questão de ir pro céu ou pro inferno. Cara, ele preenche um vazio no meu coração que é tão grande, tão enorme. Parece que tá me sufocando de dentro pra fora. Ele consegue chegar e acalmar tudo. Tudo. Até as ondas do mar obedecem a ele. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham entendido. Eu não vou nem perguntar se vocês gostaram, porque eu pesei mesmo, eu pesei a mão mesmo. É isso, pensa aí direitinho aí, entendeu? Se você quiser aceitar Jesus. Esse foi o vídeo. Tchau, gente, e até os próximos vídeos que eu vou postando aí no canal.